Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho escrito por Mateus. Mateus. Capítulo 3, verso 13. Mateus 3, versículo 13. Quem achou dos amém? Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estarmos diante da tua palavra. Te louvamos, Senhor, certos de que mais uma vez a tua graça se manifesta sobre nós, nos permitindo ouvir a tua voz. O Senhor conhece as nossas aflições, nossos medos, as nossas dúvidas, mas a tua voz, como foi profetizada por essa canção, a tua voz é a nossa direção, é o livramento, é aquilo que nós precisamos. Com a tua voz tudo é possível, por tua voz tudo se fez. Te pedimos, Senhor, mais uma vez, fala conosco. Fala conosco, Senhor. O Senhor sabe o que precisamos, o Senhor sabe o que nós necessitamos, mas sobretudo o Senhor sabe aquilo que é a essência para nós, aquilo que é necessário. Nós por isso te agradecemos, certos da tua palavra, que será derramada sobre nós. Fazemos isso em nome de Jesus. Quem pode diz amém. Se assente, por favor. João Batista é um dos personagens que tem uma grande relevância no início da nova fase, do novo momento, aquilo que nós conhecemos como o Novo Testamento. É quando Deus quebra o silêncio de em torno de 400 anos sem falar, e uma voz surge, a voz que se considera somente a voz, assim que João fala sobre si. Mas João traz uma mensagem muito séria, muito precisa, sobre arrependimento, sobre a importância de olhar para si e entender a necessidade do arrependimento, do perdão dos pecados. Não tentar cobrir nem esconder, mas assumir os pecados, confrontá-los, para alcançar a misericórdia de Deus. João Batista começa essa mensagem forte, mas algo importante a pensarmos, que eu gostaria de comentar com vocês no começo dessa nossa reflexão, é que João Batista não tem muitas garantias. João Batista começa anunciando algo que ele não conhece, que ele não viu, que ele não conheceu. A única certeza que João Batista tinha foi a presença do Espírito Santo que ele recebeu no ventre da sua mãe. E no capítulo 1 do Evangelho de João, quando João fala sobre João Batista, quando João Evangelista fala sobre João Batista, João fala que João Batista, ao ver Jesus, diz: Eu não o conhecia, mas a voz que falava comigo dizia que aquele que tivesse o Espírito descendo sobre ele seria o Messias. Então isso nos mostra que João Batista tinha sobre a sua vida uma voz. Era a única coisa que ele tinha. Mas a paixão, a certeza, a convicção que a unção trouxe a ele era algo tão forte e preciso que lhe trouxe uma mensagem dura, mas eficaz. As pessoas ouviam a dura mensagem de João, chamando-as ao arrependimento, mas elas sentiam a necessidade de se arrepender. A primeira coisa que eu quero que você guarde essa manhã é isso. A verdadeira mensagem dos céus precisa nos fazer olhar para dentro de nós
e entender aquilo que precisa ser acertado. Nós não podemos postergar a vida e ir levando para depois, porque o amanhã não nos pertence. E a verdadeira mensagem, antes de nos fazer pular, precisa nos fazer arrepender-nos. E é isso que João pregava e pregava. Mas por 30 anos do ministério de João, ele não tem, visivelmente, convicções mais plausíveis, a não ser a palavra. E eu me peguei refletindo sobre isso. Como é que alguém prega por toda uma vida, sem ter nenhum norte além daquilo? Nós não sabemos há quanto tempo João Batista está pregando. Sabemos que ele começa antes de Jesus seu ministério. Mas percebamos algo. Pedro, quando começa a pregar, ele prega sobre o Messias que morreu e ressuscitou. Paulo, quando vai pregar, ele prega sobre o Messias que morreu e ressuscitou. Hoje nós pregamos sobre o Messias que morreu e ressuscitou. Nós temos algo escrito que fala conosco. Mas João Batista começa a pregar sobre alguém que ainda não existe. E a convicção dele é tão forte que ele faz isso com afinco. E a certeza que ele tem é tão grande que ele traz multidões, segundo a Bíblia. A gente se preocupa, como é que nós vamos convencer as pessoas? Não é sobre a nossa retórica, é sobre a autoridade de Deus que está sobre as nossas vidas. Aquele que nos chamou é fiel para cumprir e é Ele quem cumpre o propósito. Mas todos nós, em algum momento da vida, o cansaço bate, a angústia, as incertezas. Conforme a jornada se segue, existem momentos que o medo também vem, a angústia chega. Será que o que estamos fazendo é verdade? Quem caminha com Jesus há muito tempo, quem tenta trazer sua família, manter seus filhos na igreja, sabe que existem momentos em que a gente sente tudo muito conturbado. Será que é realmente isso? Questionamentos, mudanças, novidades que acontecem. As coisas vão surgindo ao longo da vida. E eu gostaria de caminhar com vocês agora, se vocês, por favor, puderem, observar a história que lemos aqui. João Batista está no Jordão, batizando pessoas para o arrependimento. O argumento é só esse: vocês precisam se arrepender. E se alguém perguntasse para ele, mas por quê? Qual é a certeza? Qual é a convicção? O que nos garante isso? João não tinha essa resposta. João só tinha uma convicção. Porque enquanto Jesus não consumou seu sacrifício, como é que ele poderia prometer a vida eterna para alguém? Mas a palavra e a unção lhe bastava. E ele foi fazendo, e fazendo, e fazendo. E a cena que nós encontramos é um pregador convicto, mas que também tem inseguranças. Pastor, como é que o senhor sabe disso? João, o evangelista, ao falar sobre João Batista, diz que, ao falar sobre Jesus, ele diz assim: eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Então João, olhando para si, se via como indigno, se via como não preparado, não capacitado, não apto. Quando Jesus se apresenta para ser batizado, ele diz assim: não, eu não posso batizar o Senhor. Isso mostra que dentro daquele homem que anuncia com convicção existem também medos, limitações, preocupações. Então nós estamos diante de um pregador convicto, mas com traumas internos, com medos internos.
Na mesma cena existem multidões de pecadores, pessoas que precisam do perdão. O que nós enxergamos aqui é uma multidão de pessoas e um pregador que fala sobre elas, que também precisa se encontrar. E a mensagem que arde no meu coração começa exatamente aqui no verso 13. Se você puder, veja comigo. Então, Jesus, ou então veio Jesus. Você pode ler comigo isso? Então, veio Jesus. Só isso. Vamos ler de novo? Então, veio Jesus. Eu falo então e você completa, pode ser? Então, só isso basta. Não, você não entendeu. Havia um homem com preocupações internas. Será que a minha mensagem realmente é isso? Será que vai haver algo depois da minha mensagem? Existe uma multidão que está crendo, mas falta alguma coisa. Então a Bíblia diz: Jesus veio. Eu não sei quais são as suas incertezas, os seus medos e traumas. Eu não sei quais são suas limitações ou crenças limitantes. Eu não sei as suas enfermidades. Eu não sei como o diabo tem tentado atrapalhar a sua vida ou criado limitações. Mas eu estou aqui para te dizer essa manhã: nada pode impedir o tempo certo, Jesus, de chegar. E Jesus tem o seu tempo preparado, o seu tempo, a sua hora exata. Jesus chega no tempo. João estava fazendo o que precisava ser feito. E aqui eu digo a você: continue fazendo o que precisa ser feito. E eu retomo isso aqui: faça o que tem que ser feito. Não mude. Não é porque Jesus não surgiu antes que João mudou a mensagem. Não é porque Jesus não se manifestou antes que João mudou a mensagem. Continua fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. Continue na posição que Deus te colocou. Podem haver variantes, podem haver novos problemas, podem haver crises, mas não saia da sua posição. O diabo não pode tirar você da posição, então ele quer criar nuances, criar motivos para que você deixe. Então ele vai te sobrecarregando para que você largue, para que você abandone, para que você saia. Marque a sua posição. Você pode não ter condição de buscar alguém, então fique firme na posição, intercedendo. Deus vai trazer um jeito de trazer de volta. Você pode não ter condição de mudar a mente de alguém. Fica na sua posição e não larga, porque Deus vai agir. João Batista está pregando um arrependimento. Ele precisa, ele anuncia: vai vir um que é maior que eu. Mas quando? Eu não estou diminuindo a importância de Pedro e de Paulo, mas eles pregam um Jesus que foi morto e reviveu. Como é que você prega alguém que está chegando? Mas quando? O Cordeiro de Deus já está vivo, ele está pela terra. Está onde? O que João nos ensina é crer sem ver. Alguém está aqui? Então Jesus veio. Então Jesus veio. Preste atenção. Não é acaso. Não é algo aleatório. Havia uma agenda determinada no céu. Gênesis capítulo 3, verso 15, diz a Bíblia. Coloque por favor na tela. Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Alguém está me ouvindo? Milhares de anos antes de Jesus estar encarnado, Deus já estava dizendo: vai nascer alguém que vai pisar a sua cabeça. Não é acaso, não é sorte. Apocalipse 13, verso 8. Nós fomos ao primeiro, agora vamos ao último livro. Apocalipse 13, verso 8, por favor.
E adoraram a todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto Olha para alguém perto de você e diga assim: Deus tinha resposta antes que o inferno tivesse a pergunta. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes que o diabo criasse a dúvida, Deus já tinha uma resposta. Antes que o diabo criasse a condenação, Deus já tinha uma resposta. Antes que o problema viesse, Deus já tinha uma resposta. Antes que a doença acontecesse, Deus já tinha uma resposta. Antes que a dívida houvesse, Deus já tinha uma resposta. Antes que a crise chegasse, Deus já tinha uma resposta. Eu estou aqui para te dizer essa manhã: Jesus veio, assim como Ele veio ao Jordão, Ele veio sobre a terra e Ele vem sobre as nossas vidas. Antes que a crise, o problema, a luta, a enfermidade, a angústia, o temor pudessem chegar, Ele já era a resposta. Ele é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Ele é a saúde, Ele é a vida, Ele é o livramento, Ele é a saída. Eu não sei a tua causa, mas Ele é a resposta de Deus. Nada o pega de surpresa. É necessário que fiquemos na posição certa, fazendo o que é certo. E no meio das nossas dúvidas Ele vai chegar. No meio dos nossos medos Ele vai chegar. Existe um pregador que não tem nada além de uma voz, mas Jesus chegou. Existe uma multidão que está crendo na necessidade de arrependimento, mas qual é a garantia do futuro? Eles não têm. E então Jesus chegou. Então Jesus veio. Então Jesus veio. E quando Ele chega, Ele deixa claro para João: é necessário fazer aquilo que precisa ser feito. Jesus, o maior de todos, fez o que precisava ser feito. Essa regra não pode mudar. Todos nós temos desejos, vontades, pensamentos, sentimentos. E algo muito complexo no mundo de hoje, com a cultura que vem sendo expandida e pregada, é que a gente tem que ser feliz porque só se vive uma vez. A gente precisa desfrutar tudo da vida. E essa é a grande cilada do diabo. Nós não devemos e não podemos fazer tudo. Nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Peço desculpas ao pastor Edson e aos varões. Ontem eu não consegui chegar no congresso de homens, mas vim preparando a mensagem no voo. Queria muito ter chegado a tempo. E vou vir marcar um culto para nós pregarmos sobre isso. Mas algo que eu refleti sobre os homens e iria falar com vocês ontem. O primeiro conselho de Davi para seu filho Salomão é: seja forte e seja homem. Isso não é só ser homem no sentido fisiológico, é sobre hombridade, é sobre caráter, é sobre ser sim, sim, não, não. E quem escreve isso já é um Davi velho, que pecou, que errou, que foi traído, que traiu, que mentiu, que foi enganado, que foi perseguido. No final da vida, o extrato de tudo isso é: meu filho, seja forte e seja homem. Davi está dizendo: eu consegui chegar aqui com todas as adversidades da vida, com hombridade. E o que isso tem a ver com ser um homem de Deus? É fazer o que tem que ser feito. Com ser uma mulher de Deus, é fazer o que tem que ser feito. Hoje existem pessoas que, por conta dessa mentalidade terrena e diabólica, largam filhos, largam família, abandonam situações, vão deixando as coisas. O mundo diz isso: só se vive uma vez. Mas Deus está dizendo: continue fazendo o que tem que ser feito, porque na hora certa Jesus vai chegar. E quando Ele chega, todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Voltemos ao texto para concluirmos. João Batista está pregando com afinco. João Batista está pregando com coragem.
com ousadia. Mas ele não tem mais projeções além disso. A única coisa que ele sabe é a primeira peça desse quebra-cabeça, é arrependimento. Mas a pergunta assim, depois o que se segue? Não tem resposta. Mas enquanto ele continua fazendo o que precisa ser feito, a resposta chegou. João Batista pregava mesmo sem ter a resposta do próximo capítulo. Eu estou aqui para te dizer, em nome de Jesus, continue fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem saber como será o amanhã. Essa é a vida de um verdadeiro crente. Como vai ser amanhã? E depois? E a próxima página? Fique tranquila, porque quem escreve não sou eu nem você, e aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Se você puder, estenda a mão sobre alguém perto de você e diga assim: Deus vai completar a obra. Jesus está vindo, Jesus vai chegar, Jesus vai se manifestar sobre a tua causa. Jesus não vai te deixar no engano, Jesus não vai deixar a sua mensagem pregada pela metade, Jesus não vai deixar a obra feita pela metade. Jesus não te deu uma família para terminar dessa forma. Jesus não te deu filhos para terminarem metade pelo caminho perdidos. Jesus não te deu uma vida para ser vivida somente pela metade. Ele é um Deus de completude. Ele é um Deus que completa o que faz. Ele é um Deus que faz e enche aquilo que faz. Fique tranquilo, porque Ele vai chegar no tempo. Diz a palavra de Deus, e Jesus veio. Ele vai chegar na tua história, Ele vai chegar na tua causa, Ele vai chegar na tua vida, Ele vai se mostrar a você. E quando eu vos digo que Jesus faz o que tem que ser feito, é o que Ele responde a João: não, eu não sou digno, meu filho. Tem horas que não é sobre ser digno ou não ser digno, é sobre fazer o que tem que ser feito. Vamos fazer para cumprir a justiça. Deixa assim. E quando Jesus chega, alguém está aqui? Quando Jesus chega, é como se o mundo espiritual estivesse fazendo um ensaio do que aconteceria cerca de 3 anos depois daquilo. Porque nesse momento, Jesus desce as águas do Jordão. Na cruz, Jesus desceria a sepultura. Quando Jesus sobe do Jordão, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce. E a voz do Pai fala. O Pai rasga os céus com sua voz, dizendo: esse é o meu filho que me agrada. E o Espírito Santo desce sobre ele, o revestindo de poder. Na cruz, Jesus desce à sepultura. Na cruz, o véu se rasga. Mas ao sair da sepultura e encontrar os seus discípulos, ele diz: eu vou, mas vai descer um que estará com vocês e em vocês todos os dias. E a voz do Pai não se resume mais à voz celestial, porque ela passa a ser entregue através dessa escritura. E o Pai que fala aos nossos corações, como falou ao coração de João Batista, Ele decidiu usar os seus filhos, os seus ungidos, os seus escolhidos. E não importa quem é o profeta, quando ele carrega a voz do Pai, a voz do Pai continua se manifestando e trazendo ao arrependimento os seus. No Jordão tem a voz, tem o Messias que veio e tem o Espírito que desce. E depois da cruz, a voz permanece. Jesus continua vindo e o Espírito Santo continua batizando e enchendo. Não existem mais dúvidas, nem medos.
Jesus vai ser batizado no Jordão. Diga comigo, Jordão. Diga comigo, Jordão. Coloca para mim Miqueias capítulo 7, verso 19. Miqueias 7, 19, por favor. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Alguém está comigo? Os mais antigos, como eu, nós ouvimos muito, os nossos antigos, nossos pais falavam muito sobre os pecados serem lançados no mar do esquecimento. Alguém mais ouviu isso? Aí surge uma molecada que começa a estudar teologia e diz assim: não, isso é uma heresia, isso não está na Bíblia. Da mesma forma que nós ouvimos muito de nossos pais: não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Quem já ouviu isso? Esse versículo não é exatamente bíblico, mas ele é bíblico, sim ou não? Então cuidado, gente, com essa meninada que surge só querendo causar dúvidas e tumulto. Nossos pais talvez não tinham tanto conhecimento, mas como João Batista, acreditavam sem conhecer. A igreja foi alicerçada em cima de gente que acredita. Hoje à noite eu quero falar, se Deus permitir, nós vamos falar um pouco. Tem muita gente que prega sobre Jesus e não conhece Jesus. Esse verso de Miqueias explica exatamente o que está acontecendo. Jesus foi batizado onde? Jesus foi batizado onde? Pode tirar o texto. Lembra que quando Naamã vai ser batizado, ele procura o profeta e diz assim: não, mas não podia ser batizado em Abana e Fafá, os rios da Síria. E o profeta diz: podia, mas você quer ser curado é no Jordão. O Jordão é um rio simples, mas é um rio que tem destino. E sabe onde é que o Jordão deságua? Não, né? Dá uma aula de geografia bíblica agora, diz assim: no Mar Morto. Mar Morto, como o seu nome diz, é um mar que não tem vida. É a maior incidência de sal na terra. E o Rio Jordão deságua exatamente lá. Isso é um sinal no mundo espiritual. Todo aquele que confessa e deixa. O símbolo do nosso batismo é isso. Nós não precisamos ir a Israel para ir no Jordão, porque o Jordão espiritual começa aqui dentro. Mas aquele que confessa e deixa, ele é batizado, e os seus pecados vão descendo pelo Jordão e vão terminar no lugar morto, sem vida. Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Ele é o Deus de misericórdia, Ele é um Deus de vida, Ele é um Deus de novidade. Enquanto João Batista está pregando arrependimento, ele vem e diz: eu sou aquilo que vai acontecer depois do arrependimento. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, apresente um coração sincero, e eu vos darei vida, e vida em abundância. Olha para alguém e diz assim: Jesus vem. Não, diga assim: Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Para o teu problema, Jesus vem. Para a tua crise, Jesus vem. Eu não sei quem crê nessa palavra, eu estou pregando para quem recebe. No meio da tua angústia, do teu medo, dos teus traumas, Jesus está vindo. O pecado reinava sobre o mundo, Jesus veio. Os discípulos estavam perdidos no mar, Jesus veio. João Batista está pregando para arrependimento, Jesus veio. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Jesus veio. Jesus veio. Jesus veio. Jesus veio. Jesus está vindo.
Feche os seus olhos, se você puder, tira um tempo com Ele. Tira um tempo com a palavra. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Se eu não te ouvir,
medos. Jesus veio. Eu quero orar com você agora, de uma forma muito simples. Em parte nós falamos, em parte nós profetizamos. E na oração dessa manhã eu quero te convidar para orar uma oração muito simples, mas cheia de autoridade. Talvez como João Batista você tenha incertezas. Talvez como a multidão você carregue seus pecados e medos. A Bíblia também nos fala sobre um gadareno que tinha legiões de demônios. A Bíblia nos fala de um tanque onde haviam vários doentes e enfermos. Em todas essas circunstâncias, Jesus veio. E nós sabemos que quando Ele vem, nada fica como estava. Eu te convido para com autoridade chamar à existência essa palavra e apresentar os teus medos, problemas, ansiedade diante dele, dizer para elas, para eles: medo, Jesus está vindo. Falta de dinheiro, Jesus está chegando aí. Traumas, Jesus está vindo. Preocupações, Jesus está vindo. Problemas lá em casa que eu deixei lá para vir para cá, pastor, Jesus está chegando lá também. Eu não sei onde você está lutando, mas eu estou te dizendo pelo poder da palavra dele. Então veio Jesus. Ele está chegando. Se você puder, feche os seus olhos e entre nessa batalha espiritual. Comece a dizer para a tua depressão: Jesus está vindo. Comece a dizer para o teu medo: Jesus está vindo. Comece a dizer para as suas limitações: Jesus está vindo. Comece a dizer para os seus traumas: Jesus está vindo. Diga para os demônios que estão tentando tirar a tua paz: Jesus está vindo. Profetize sobre o teu trabalho, sobre o ambiente que você frequenta, sobre a casa que você vive, sobre a sua família. Eu não sei onde está a luta, o problema, ou a dúvida, ou a incerteza, mas chame a existência agora por fé. Jesus está vindo. Jesus vem. Jesus vai chegar. E quando Ele chega, tudo muda. Quando Ele chega, o que é dúvida se torna certeza. Tudo se resolve. Quando Ele chega, a finança vem da boca de um peixe, ou vem do outro lado do barco. O recurso que eu preciso está mais perto do que eu imagino. Quando Ele chega, os demônios se prostram, tem que sair em retirada. Quando Ele chega, aquilo que não era possível se torna possível. Paralíticos ainda levantam, cegos ainda veem. Ele é poderoso para fazer. Creia nisso. Profetiza sobre a sua própria vida. Ele vem. Ele está vindo. Ele está vindo. Jesus está vindo. Jesus está chegando. Profetiza para o teu espírito: aguenta mais um pouco, fazendo o que tem que ser feito, porque Jesus está chegando. E quando Ele chegar, a voz do Pai vem junto, o Espírito Santo vem junto, e tudo se torna claro. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Não se apequene. Cresce agora. Ergue essa cabeça. Declare para os seus medos: Ele vem. Declare para o seu Golias: você vem contra mim, nas ordens do mundo, com as armas do mundo. Você vem contra mim com crise. Você vem contra mim com vício. Você vem contra mim com falta de dinheiro. Você vem contra mim com pessoas me perseguindo. Mas eu ergo a cabeça e vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos, e a vitória será minha. Deus vai te dar uma pequena pedra. Deus vai te dar uma estratégia. Ele está chegando. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Se você está cheio de Deus, procura alguém perto de você. Coloque as mãos
chego em algum lugar, doença nenhuma poderá ficar. E quando eu chego em algum lugar, os demônios saem, não vão aguentar. E quando